Em vários momentos de nossa vida, nós temos que tomar decisões. E essas decisões, elas têm que ser buscadas em Deus, qual seja o melhor caminho, qual seja a direção que nós devemos tomar. E pedir para que o Senhor, Ele nos revele, que Ele esteja nos direcionando, que Ele esteja nos guiando, para que nós possamos sempre caminhar pelo melhor caminho. E um homem que, em dado momento de aflição, em dado momento de perseguição, ele se encontra em uma bifurcação. Este homem era Davi, fugindo do rei Saul. Ele tem que tomar uma decisão na sua vida. Abra a tua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Diz assim a palavra: disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia uma coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi, ele fugindo de Saul, ele chega em uma dessas bifurcações da vida: ou continuar em Israel, ou fugir agora para a terra dos filisteus. Nós sabemos que os filisteus, inimigos do povo de Deus, e Davi então ele toma uma decisão, mas a palavra diz que ele conversa consigo mesmo. Disse Davi no seu coração. Ele conversando consigo mesmo, ele chega a essa decisão: é melhor para mim fugir para a terra dos filisteus, porque algum dia eu ainda perecerei na mão de Saul. Ele olha a situação e com um olhar humanista, com o olhar de um homem, ele toma a decisão. Ele não orou, não falou com Deus, e nós sabemos que ele disse: no meu coração, falou ao seu coração. E nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes nós tomamos decisões pelas nossas emoções, pelo nosso coração, não nos achegamos a Deus para pedir um direcionamento. Senhor, como eu faço? Estou numa bifurcação, não sei o que é melhor. Então Davi, sem consultar a Deus, sem falar com Deus, sem ouvir aquilo que Deus teria de melhor para a sua vida, ele conversa consigo mesmo e ele chega a uma conclusão: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul, e não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei das mãos dele. Davi deixou o pânico do momento dominar o seu coração. Quantas vezes nós entramos em pânico por uma situação e vamos tomando decisões precipitadas, vamos tomando decisões pelo nosso coração, pelo nosso olhar humanista, e não vamos buscando em Deus o direcionamento. As conquistas que garante que amanhã nós seremos vencedores, nesse momento nós podemos até nos esquecer das promessas de Deus, nos esquecemos daquilo que Deus tem nos prometido. Se nós não confiarmos na palavra de Deus, se nós não confiarmos nas suas promessas, nós não continuaremos nos desafios. Nós sabemos que os desafios é que nos fazem mais fortes. Os desafios é que nos leva a um outro nível de conquistas. Muitas vezes as conquistas nos levam ao topo, e esse é o lugar mais perigoso. Davi,
ele tinha saído de muitas conquistas, ele estava no momento de ter conseguido muitos prodígios. Deus entrega Saul próximo a ele. Ele poderia ter tirado a vida de Saul, e naquele momento ele resolve não fazer aquilo. E ele, então agora, com todas as conquistas, Deus estava guardando ele, Deus estava livrando, mas quando nós chegamos a uma situação de bênção, muitas vezes nós nos acomodamos, e o topo é sempre um lugar perigoso. Quando damos razão às conquistas, pelo nosso esforço, pela nossa sabedoria, ou achamos que foi um acaso, foi a sorte, nós nos esquecemos que Deus tem nos guardado e que Deus tem nos livrado de muitas situações. Mas há momentos em nossa vida que nós pensamos que as nossas conquistas são porque nós somos sábios, porque nós somos capazes, e nos esquecemos da proteção de Deus. Então, quando vêm os desafios, eles se tornam perigosos para nós. Nós nos esquecemos das promessas de Deus. Davi, ele foi tomado por um pensamento pessimista. A pior coisa que pode nos acontecer nesse momento é permitirmos um pensamento pessimista. Nos esquecemos daquilo que Deus ele tem prometido, daquilo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família. Então Davi, ele se deixa abater por um pensamento pessimista. E ele diz: ora, algum dia ainda perecerei pelas mãos de Saul. Qualquer dia Saul vai tirar a minha vida. Essa era a promessa de Deus? Não. Ele fala do futuro contra a promessa. Muitas vezes o sentimento pessimista toma conta do nosso coração contra as promessas de Deus. Ainda que nós tenhamos promessas de Deus, os pensamentos pessimistas, eles vêm roubar a nossa fé, a nossa esperança, contra tudo aquilo que Deus tem prometido. Na mente do pessimista, o futuro é sombrio. Se você conversa com uma pessoa pessimista, não existe saída, não existe esperança, tudo está perdido. Nós temos que tomar um cuidado com essas bifurcações que nos levam a um momento que parece de segurança. Davi, ele toma uma decisão que parecia algo muito seguro. E quando Saul fica sabendo que ele foi para a terra dos filisteus, não perseguiu mais ele. E por isso, muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão errada, e o inimigo para de nos perseguir, o inimigo se acomoda com a nossa situação, porque não será necessário mais nos perseguir. Nós já estamos em uma situação de derrota, entramos para uma situação de derrota, esquecemos da promessa de Deus, nos tornamos pessimistas, e isso passa a ter até um sentido de folga. Olha, graças a Deus, por essa decisão que eu tomei, estou mais tranquilo. E por 16 meses, Davi fica na terra dos filisteus. E por 16 meses, ele não ora, ele não fala com Deus, ele não ouve Deus, ele não escreve salmos a Deus. Então tudo parecia que estava bem para ele. Uma mente pessimista. Algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Quantos nesse momento estão com um pensamento pessimista? Estão se afastando de Deus. Estão se aliançando ao inimigo. Quantos estão em aliança com o inimigo em dias como esse que nós estamos vivendo? Não é melhor estar em aliança com o inimigo? É melhor buscar no inimigo uma proteção, porque o inimigo pode nos proteger. O inimigo, ele pode evitar o mal contra a igreja, contra nós.
Isso vai contra toda a promessa de Deus. Tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua igreja, tudo aquilo que Deus tem prometido para a nossa casa, para a nossa família, tudo aquilo que Deus espera que nós venhamos ser. Nós somos a luz para o mundo, nós somos o sal para a terra. A igreja é o lugar de libertação, a igreja é o lugar de cura, a igreja é o lugar onde Deus fala a cada um de nós. Então Samuel, 1 Samuel capítulo 25, abre a tua Bíblia, no versículo de número 30, o rei estava tranquilo com a saída de Davi. E há de ser que, usando o Senhor, com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tenho falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Mesmo Saul já sabia que a promessa de Deus ia se cumprir sobre a vida de Davi. Mas Davi se esquece de tudo aquilo que Deus tinha prometido, de tudo aquilo que Deus tinha falado ao seu coração. Aqui, Abigail, a mulher de Nabal, reconhecendo que Davi era um homem protegido por Deus, que o seu marido não poderia se levantar contra ele, e declara: olha, não tire a vida dele, não suje a sua mão com o sangue dele, porque Deus ainda vai te levantar como príncipe sobre Israel. Então a palavra do Senhor vai falando a cada momento. Quantas vezes Deus vem falando conosco: olha, eu vou te levantar, eu ainda vou cumprir tudo na tua vida. Mas o medo vai nos fazendo voltar atrás, o medo vai nos fazendo desistir de tudo aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. Saul, ele fala sobre Davi, diz: agora pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. 1 Samuel 24, 20. Esse era o pensamento de todos que estavam em volta de Davi. Qual é o pensamento que o mundo tem da igreja? A igreja é um lugar de vencedores. A igreja é um lugar de mudar vidas. Mas quando nós não sabemos mais quem nós somos no reino de Deus, quando nos amedrontamos, quando pensamos em fugir, quando chegamos a uma bifurcação, pensamos num tempo de tranquilidade, pensamos: olha, é melhor nos associar aos políticos, porque eles poderão nos preservar, eles poderão nos guardar, eles poderão nos dar a paz. E nos intimidamos e nos esquecemos de tudo que Deus tem prometido para a igreja, de tudo aquilo que Deus tem prometido ao seu povo aqui nessa nação. Então, quando o homem, ele entra no caminho errado, quando um homem entra no caminho errado, ele corre mais rápido para a destruição. Quando nós tomamos um caminho errado, nós nos apressamos para uma destruição. Nós nos apressamos para que o mal venha contra nós. Davi é o retrato do cristão, que foi chamado, foi separado, foi escolhido, porém o seu estilo de vida está mostrando ao contrário. Davi, ele tinha tudo para continuar no caminho, continuar em Israel, continuar ali, para que Deus desse seus inimigos nas suas mãos, mas ele vai para a terra dos inimigos, ele vai à terra dos filisteus, e por 16 meses, ele continua ali. Por 16 meses, ele confia na proteção dos inimigos. Muitas vezes, sem nos apercebermos, nós começamos a nos submeter àquilo que o inimigo quer. Muitas vezes, sem nos aperceber, nós nos tornamos servos das estratégias do inimigo. E Davi,
ele se torna um servo de tudo aquilo que o inimigo tinha para ele. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 2 e 3, diz assim: Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Aionã e Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Então ele leva toda a sua família, ele leva todo o seu exército juntamente com ele. Sem se aperceber, ele começa a servir o inimigo de boa vontade. O medo, o desespero, a incerteza nos leva direto ao domínio do inimigo. Nos posicionamos como servos do inimigo. Começamos a ouvir as suas diretrizes, começamos a obedecer os seus mandos, e fazemos isso de bom grado, fazemos isso com muita alegria. Quantas pessoas hoje estão dizendo: olha, igreja não é lugar de ir, não é lugar de orar, não é lugar de buscar. Você pode buscar a Deus em qualquer lugar. Sem nos apercebermos, nós estamos fazendo tudo aquilo que o inimigo está determinando. Davi, em 16 meses, não faz um clamor, não fala com Deus, não escreve um salmos. Davi, por 16 meses, ele se afasta de Deus. Ele não ouve mais Deus. Ele toma as suas próprias decisões. Ele toma os seus próprios caminhos. Porém, o caminho errado, ele sempre traz as decepções. O caminho errado que parecia certo, aquele caminho que Davi tinha saído para percorrer, ele vai buscar a proteção de Aquis, ele vai buscar a proteção dos filisteus, mas chega um momento que eles não vão protegê-lo, porque há uma guerra do povo do mal contra a igreja. Há muitos que estão buscando uma proteção onde não deve buscar. Há muitos que estão servindo a quem não deve servir. Há muitos que estão obedecendo a quem não deve ser obedecido. E quando Davi, então, ele começa a ser rejeitado, nós não servimos mais para o mundo. Quando você recebe Cristo na tua vida, há uma diferença. Quando você é um cristão, você não é mais aceito pelo mundo. Quando você se dobra para adorar ao Deus verdadeiro, você não é aceito no meio do mal. Capítulo 29, versículo 8 diz assim: Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo? Desde o dia em que eu estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e não peleje contra os inimigos do rei, meu senhor. Olha o nível que Davi se abaixa, chamando Aquis de senhor. Olha o nível que a igreja está se colocando. Olha o nível que nós, que somos chamados para ser sal da terra, luz para o mundo, estamos nos posicionando, amedrontados, com medo, fugindo para um lugar mais seguro, mais tranquilo, achando que no território do inimigo nós seremos protegidos, achando que nós seremos protegidos. Mas chega o dia que Aquis, ele não quer mais proteger, e ele diz para Davi: olha, vocês não são bem-vindos aqui, vocês não são aceitos aqui, ninguém quer vocês aqui. Os príncipes dos filisteus não querem mais vocês. A igreja começou a achar que os pastores deveriam se tornar políticos. Quantas igrejas estão apostando que
tem que ter políticos, que devemos agir na política. Nós não devemos agir na política, nós devemos agir na palavra de Deus. Não é na política que nós encontraremos saídas. Quantos pastores dói ao nosso coração em ver que estão se dobrando, estão trabalhando contra a igreja. Esses dias eu vi um pastor dizendo: olha, eu vou sair do grupo de pastores porque eu estou a serviço do município e a serviço do prefeito. Então eu não posso ir contra eles, mas posso ir contra o povo de Deus. Nós seremos perseguidos por pessoas do nosso meio. Então nós temos que nos posicionar. O que nós queremos? O medo, o desespero, a incerteza nos leva direto ao domínio do inimigo, nos posicionando como servos do inimigo. Davi, por 16 meses, não faz um clamor, não fala com Deus, não escreve um salmos. Quanto tempo faz que você não vem ao templo? Quanto tempo faz que você não presta o teu culto? Quanto tempo faz que você não vem agradecer a Deus pela vida? É muito interessante nesses dias, as pessoas que perguntam se a igreja vai funcionar ou não, são pessoas que fazem meses que não vêm à igreja. Meses que não estão na igreja. Estão perguntando por quê? Por querer saber se nós vamos respeitar. Não, aqui nós respeitamos. Existe uma lei, nós vamos respeitar. Mas nós temos que saber que não devemos nos dobrar ao inimigo. Nós temos que tomar uma decisão. O medo não é o melhor conselheiro. O medo vai nos levar direto ao domínio do inimigo. Então nós vemos um Davi agora acuado, amedrontado. Quem era Davi? Promessa de ser um rei. Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo? Desde o dia em que eu estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu Senhor. Olha, por que você não vai nos proteger mais? Por que você não vai nos guardar mais? Chegará o dia que a palavra de Deus vai se cumprir. E nós devemos saber de que lado nós estamos. O caminho errado, ainda que aos primeiros dias pareça confortável, nos trarão decepções. Aquis não estava mais lhe protegendo. O caminho errado, no princípio, parece bom. Tomamos decisões erradas, mas no princípio tudo parece bom. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Há um caminho que aos nossos olhos parece bom, mas o fim é um caminho de morte. E ele leva toda a família à desconfiança. Quando o homem, ele toma uma decisão errada, todos os seus familiares se voltarão contra ele. Todos os seus o acusarão. Está sobre ele uma decisão. Está sobre ele como levar a sua casa, como direcionar a sua família, quais são as decisões que nós devemos tomar, quais são os caminhos que nós devemos tomar. Então, quando Davi, ele toma essa decisão errada, ele se torna um alvo fácil, e não havia mais a proteção, nem a proteção de Aquis, e nem a proteção de Deus. O que nós não podemos abrir mão é da proteção de Deus. Não abrir mão que Deus vai nos socorrer, que Deus vai nos guardar. Darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Deus é quem nos guarda. Deus é quem vai nos livrar. Deus é quem vai tomar conta da nossa casa e dos nossos familiares. Então Davi, ele é atacado agora
com toda a sua casa, com toda a sua família. Ele estava em Ziclag, e Ziclag é saqueada pelos amalequitas, e levam todas as mulheres do acampamento embora, com as suas crianças, levam cativos. Davi agora não tinha mais proteção de ninguém, ele agora era um alvo de cobiça. E os amalequitas agora, sabendo que ele não tinha mais a proteção, vêm para cima deles. E roubam, saqueiam todo o seu acampamento, botam fogo. E quando ele volta, todos estavam contra ele. Todos queriam apedrejá-lo. No capítulo de número 30, diz assim a palavra: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi disse ao povo que se achava com ele, o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Davi agora, ele vê uma situação de destruição na sua casa. Toda a sua família fora levada cativa. E ele, pela primeira vez, depois de 16 meses, ele volta a consultar a Deus. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Todavia, ele buscou o Senhor novamente. Apesar de tudo isso, ele vai buscar em Deus agora uma saída. Versículo 7 disse: e disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço, aqui o efode. E a Abitar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-lo-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Confiar em Deus. Deus tem a palavra de vitória. Deus cumpre as suas promessas. Ainda que você foi por um caminho errado, ainda que você esteja indo por um caminho errado, achando que não é na igreja, não é na palavra do Senhor, não é em Deus que você vai ter proteção, saiba de uma coisa: Deus está com seus braços abertos. Volte para Deus. É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de colocarmos sobre os nossos ombros a responsabilidade. O éfodo dava a Davi a responsabilidade de toda a tribo de Israel. Nós sabemos que éfodo, ele traz as pedras de cada tribo. E quando Davi coloca sobre os seus ombros, ele está dizendo para Deus: eu estou com essa responsabilidade de todos os filhos de Israel. Ele se posiciona novamente. Coloque o nome dos seus filhos, coloque o nome da sua família em oração. Traga sobre você a responsabilidade da oração. Não permita que o inimigo venha saquear a tua casa, que o inimigo venha saquear os seus familiares. Antes do mal, se levante. Não vá por um caminho de erro. Não vai por um caminho que parece mais fácil. Não vá por um caminho que parece que vão lhe dar proteção, porque as decepções virão. Busque ao Senhor novamente.
Volte ao Senhor. E Davi, depois de 16 meses, ele volta: ó Deus, me ajude. O Senhor é o meu socorro presente. O que eu devo fazer? Depois dessa situação, se a tua casa não quer mais servir a Deus, já está na mão dos inimigos, se posicione. Busque a Deus. Senhor, eu preciso de uma restituição. Eu preciso trazê-los de volta. Senhor, eu preciso voltar à tua presença. Busque o Senhor nesta manhã. Busque a Deus. Não entre nessas conversas. Não pense que deixar de seguir a Deus será a melhor solução. Não pense que deixar de buscar a Deus em oração, em palavra, em cânticos, será a melhor solução. Davi, ele tinha todas as promessas, porém o seu estilo de vida começou a levar para a derrota. A igreja precisa voltar aos seus princípios. Para que Deus te chamou? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. É um tempo de orar. É um tempo de buscar a Deus. É um tempo de estarmos clamando a Deus. É um tempo de colocarmos o éfode sobre os nossos ombros. Trazer a responsabilidade da nossa casa. As tribos de Israel estavam sobre os ombros de Davi. Ele tinha a promessa de ser um rei, mas ele estava agora como servo de Aquis. Você está como servo de quem? Do prefeito? Do governador? Do medo? Da paura? De quem você é servo? Ou você é servo do Deus vivo? É uma decisão. A quem nós servimos? A quem nós servimos? O povo de Israel, ele chega um momento que precisava tomar uma decisão. Josué sabiamente diz: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. É uma decisão. Davi, ele agora, no meio de um roubo, de perdas, depois de 16 meses de engano. Quantos meses nós já estamos nesse engano? Dia 15 agora, dia 16, vai fazer um ano. 12 meses. Será que nós vamos esperar 16 meses para saber que nós somos saqueados, que nós somos roubados, que nós somos enganados? Será que será necessário, como Davi, esperar 16 meses para que a ficha caia? Que há uma mentira nessa proteção? Que há uma mentira para a proteção da sua família? Que eles não vão dizer: olha, não tem mais como protegê-los. A proteção vem do Senhor. Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de você reunir a tua família na tua casa. Ah, está proibido vir na igreja? Ok, mas não abandone o caminho da fé. Não pare de buscar a Deus. Não pare de cantar salmos. Não pare de orar. Não pare de clamar. Há um mal sobre a terra? Sim, há um mal sobre a terra. Há uma praga sobre a terra. Mas nem por isso nós devemos nos esquecer que Deus guarda a nossa casa das pragas. Praga nenhuma chegará na tua casa. Praga nenhuma entrará na tua tenda. Tome posse dessa palavra. Não abra mão da palavra de Deus. Não deixe de buscar a Deus. Não vá por um caminho errado. Não vá por falácias, por palavras contrárias, onde o inimigo está usando pessoas dentro da igreja para dizer que não sirva mais a Deus, não seja dizimista, não seja ofertante, não fale da palavra. Dentro das nossas fileiras, o inimigo infiltrou pessoas para te desanimar, para falar: olha, vai por esse caminho mais perto. Eu gostaria de saber
quem deu esse conselho a Davi? Para que ele fugisse, para que ele saísse de Israel, para que ele saísse da casa de Deus. Se Deus estava guardando ele, se Deus estava protegendo, se Deus tinha mostrado que o inimigo poderia ser entregue nas suas mãos, quantas vezes Deus te entregou o inimigo nas tuas mãos? Quantas vezes Deus te fez vencedor? Quantas promessas há de Deus para a tua vida? Busca o Senhor, confia no Senhor. Se você está vivendo já um momento de angústia, um momento depressivo, você está vendo a sua casa, a sua família ser saqueada, lembre-se, Deus continua no mesmo lugar. Quando Davi buscou a Deus, Deus estava no mesmo lugar. Ó Deus, me socorre. Tem misericórdia de mim. Minha família foi sequestrada. Meus filhos foram levados. Fale com Deus nessa manhã. É tempo de retornar a Deus. Coloca o éfode sobre os seus ombros. A oração depende de você. Davi, ele traz sobre si novamente a responsabilidade. Ele diz ao sacerdote: traga o éfode para mim. E ele vestiu para poder falar com Deus. Fale com Deus essa manhã. Traga a sua família de volta. Tire da mão dos inimigos. Traga a sua vida de volta para Deus. Davi não apenas buscou aqueles que haviam sido sequestrados, mas ele buscou a presença de Deus. Há 16 meses não acontecia isso na vida de Davi. Quanto tempo faz na sua vida? Quanto tempo faz que você é intimidado, você é amedrontado, tem perdido a fé, tem perdido a esperança? Está na mão dos inimigos. Acredita mais no inimigo do que em Deus. Acha que o inimigo tem poderes e que Deus não tem poder nenhum. Se volte para Deus nessa manhã. Onde você estiver nesta manhã, faça a oração de Davi. Pergunte para Deus: Deus, como eu devo fazer? Eu posso ir buscar. Deus, eu posso me empenhar. O Senhor vai dar de volta. E Deus responde a Davi: vai, pode ir, porque eu vou te fortalecer. Deus não joga o seu pecado no teu rosto. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não vai dizer: olha, você me abandonou, você me deixou, agora está precisando de mim. Deus sabe que você foi para um caminho errado, mas a volta, o regresso, a busca da restituição. Fale com Deus nessa manhã. Peça para que Deus te oriente, que Deus tire todo o medo nesta manhã, toda a possessão maligna, todo o espírito contrário que entrou na tua casa, que o Senhor retire agora.